Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou apresentar sobre um projeto e montagem de módulos experimentais para um curso básico de transferência de calor por condução, feito pela Gisele Patrícia na, pela Universidade Federal do Espírito Santo. É um TCC, tá? Então, o projeto é dividido em 4 módulos, onde cada módulo representa um experimento sugerido para a matéria transferência de calor. Cada um desses experimentos vai abordar somente a condução. Então, o primeiro experimento é o uso de termopar. Esse primeiro experimento vai dar base para todos os outros, porque vai ser utilizado o termopar em todos os outros. O segundo experimento é a verificação da condutividade térmica do cobre eletrolítico com e sem isolamento. O terceiro experimento é o gradiente de temperatura em uma maleta de alumínio. E o quarto é o efeito das formas de isolamento em garrafas de dewar. Eu vou abordar somente o terceiro experimento. E esse terceiro experimento é bacana porque ela vai analisar o gradiente de temperatura em uma maleta experimentalmente e comparar com o equacionamento. O equacionamento que a gente já viu em aulas anteriores com o professor, né? Então, a gente vai comparar e ver se está condizendo, porque lá a gente adota algumas hipóteses simplificadoras. Por exemplo, superfície delgada, de espessura delgada, que mais? Fluxo de calor unidimensional, esse tipo de coisa. E aqui a gente vai ver se as hipóteses aumentam muito o erro a ponto de não poderem ser usadas ou de serem usadas erroneamente e não representarem o efeito real. Então, o primeiro objetivo é analisar a distribuição de temperatura e perda térmica na aleta. O segundo é comparar os dados experimentais com o cálculo do modelo matemático convencional. Foi o que eu falei. Os equipamentos utilizados vão ser o suporte para o termômetro, o vaso de alumínio, um aquecedor, termômetro, potenciômetro, seletor de contatos, termopares, fita isolante. O suporte para o termômetro vai junto com o termômetro para medir a temperatura da água, certo? O vaso de alumínio, ele vai ser o depósito da água. O aquecedor vai aquecer a água até 100 graus e deixar ali na temperatura de saturação, já que a gente está considerando a pressão atmosférica, certo? O potenciômetro, seletor de contatos e termopares vão estar juntos para fazer a medição. E a fita isolante vai estar justamente fixando os termopares nos pontos de medição na aleta. Aqui a gente pode ver todo o material sendo utilizado. Aqui é o vaso de alumínio, que é a aleta. Esse conjunto representa o sistema para medir a temperatura. Aqui pendurado com o fio é o aquecedor, juntamente com o suporte aqui do termômetro. O termômetro tem um termômetro que mede a temperatura ambiente também, tá? Aqui, nessa outra imagem, está representada a aleta com 4 pontos de medição, um bem na base da aleta, onde vai estar ali em contato direto com o vaso de alumínio, e foi tomado distâncias periódicas até o final da aleta. Então tem 4 pontos de medição e após feito esse experimento, né, considerando que a gente vai esperar ele entrar em regime permanente, ou seja, essa barra vai vir aquecendo até o momento que
vai entrar em regime permanente, não vai ter mais a variação da temperatura com o tempo. Então a gente vai catalogar esses dados e cruzar com as equações, com a equação para aletas. Esse é o equacionamento de aleta. Essa equação aqui a gente conheceu há alguns dias atrás, nas aulas sobre aletas. E aqui é o que cada coisa representa. Esse T infinito seria a temperatura ambiente, que no experimento foi considerado 27 graus. Enfim. Nos resultados, os pontos no gráfico, esses pontos rosas, são as medições. Dá de ver que existe uma tendência aqui de uma curva. E dá de ver também que existe um erro na medição, né? O terceiro ponto está fora da curva. Então, esse ponto pode ser de ruído, pode ser um empecilho geométrico ali da letra, né? Uma espessura, uma descontinuidade na densidade da letra, pode ser qualquer coisa, né? Mas dá de perceber que todos os outros pontos eles coincidem com a curva plotada a partir da equação para aletas, aquela que considera espessura fina, fluxo de calor unidimensional, né? Dá de perceber que aqui é o começo da aleta, lá onde ele está encostando no vaso de alumínio, e do, a partir da distância que ele toma, a temperatura diminui, ou seja, ele vai perdendo temperatura por convecção, né? E ao final a temperatura já é bem mais baixa do que no começo da letra. Então esse foi o experimento. Aqui ela cruzou os dados experimentais com o equacionamento para aletas e concluiu que as hipóteses elas não fogem do caso físico real e que elas atendem muito bem o caso físico real, certo? Muito obrigado e até mais.